18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Começa agora mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos até às 7 da noite com a notícia pra você aqui em 100,7. Eu, Carlos Júnior e Cid Soares na apresentação. Ari Guedes na técnica e Wellington Trovão no aplicativo humano, transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil. Mais uma edição do 18 horas nesta segunda-feira, em 4 de janeiro de 2021. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, Carlão. Tudo certo? Tudo certo, tudo bem. Final de semana tranquilo, de boa? Podemos dizer que sim, não é? Esperando vacina, esperando tudo. Estamos esperando. Cara, que loucura esse mundo tá, né, meu irmão? Mas olha, vamos ter fé, está aliançando aí com nossas orações e pedindo a Deus que aconteça logo alguma coisa, porque do jeito que tá, amigo, olha, parou tudo de novo, o pessoal continua sofrendo aí com falta de grana, às vezes falta de alimentação. Precisa pensar nessas pessoas que estão aí desesperadas. A gente tem que ter muita calma também, né? Muita tranquilidade, não entrar no pânico, né? Entrar no desespero, não. Vamos conversar com todo mundo e, meu irmão, só Deus na causa. Vambora. 6 horas e 2 minutos em Manaus. Vamos juntos, hein? Até às 7 da noite. Você confere aqui no melhor Mix do Brasil, mais uma edição do programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O Amazonas bateu neste domingo o recorde de internações diárias desde o início da pandemia em março do ano passado. Foram 159 pessoas internadas. 159 pessoas passaram a ocupar aí um leito na rede de saúde. Pois é, Carlão, olha, a situação é de caos absoluto. O Amazonas tem hoje 1.338 pacientes de coronavírus hospitalizados. Desses aqui, 810, 60,5% estão na rede pública e 528, 39,5% mais ou menos em hospitais privados. Isso aqui em Manaus. Nunca se teve tanta gente internada simultaneamente. Não há mais leitos clínicos e de UTI na rede privada. E os novos leitos que estão sendo abertos pelo governo são imediatamente ocupados diante do aumento do número de pessoas infectadas, né, que necessitam de tratamento numa unidade de saúde. E diante desse quadro, o Amazonas entrou na fase de alerta roxo. Ave Maria. Considerada aí como muito alta, a maior na escala que mede os riscos da pandemia. Em uma escala que vai do amarelo, laranja, vermelho e, por último, e mais grave, o roxo. Para você ter uma ideia, Carlão, olha, o crescimento no número de internações nas unidades privadas aqui de Manaus nos últimos 14 dias foi de 163%. Quando observada a procura apenas por internações em UTIs desses hospitais, o aumento foi de 113% no mesmo período. Resultado das aglomerações aí do fim de ano, sim, festas clandestinas, né? E pelo fato de parte da população ter baixado a guarda na prevenção desse vírus aí que continua a fazer vítimas, né? E parece estar com nível de transmissão mais potente e também mais letal. E tem um outro detalhe aí que, além do coronavírus, está contribuindo para essa demanda cada vez mais crescente nos hospitais, outras doenças respiratórias típicas do período chuvoso, que já é bastante comum e que a gente nem tem ouvido falar, mas elas com certeza estão aí. Segundo a presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, que é a Rosimari Pinto, nos próximos meses vamos começar aí a ter também a circulação de H1N1 e vírus, como o da dengue, por exemplo, né? Esquecido já, inclusive, Zika, rotavírus, entre outros, que podem sim, vão aumentar o número de internações. Eu não vou longe, eu acho que isso já está acontecendo. Tem muita gente aí que não está se sentindo bem, está com um monte de problema de saúde, acha que é uma gripe, pode ser um negócio desse, entendeu? Então tem que ter muito cuidado. A gente sabe que na primeira onda nós estávamos exatamente nesse período de chuva, né? A nossa umidade aqui é muito alta e é o ambiente propício para que esse vírus se propague. E assim, o Amazonas volta a registrar o colapso no sistema de saúde, com falta de leitos, aumento dos sepultamentos e pacientes morrendo, né, em casa por falta de assistência. E na tentativa de amenizar esse quadro, o governador Wilson Lima decretou novamente o fechamento das atividades não essenciais por mais 15 dias. Os lojistas protestaram e nós vamos conferir tudo isso na reportagem de Cíntia Blink. E o estado do Amazonas volta a ter o comércio não essencial fechado por 15 dias, assim como aconteceu em abril de 2020. A decisão foi divulgada hoje, segunda-feira, pelo governador Wilson Lima, em uma coletiva de imprensa. Mas desde sábado, a decisão do juiz de direito plantonista civil Leonei Arraquian era nesse sentido.
O Ministério Público do Estado do Amazonas entrou com uma ação civil para pedir que o Estado fechasse o comércio por conta dos altos índices de contaminados pelo vírus da pandemia no Amazonas. Esses números que embasaram a ação civil foram fornecidos pelo próprio governo do Amazonas, mais especificamente pela Fundação de Vigilância em Saúde. O governador Wilson Lima não se manifestou sobre o caso no fim de semana, porque o governo não recebeu a notificação da Justiça. Informação essa que o Poder Judiciário do Amazonas nega. Segundo a assessoria da Justiça, no mesmo dia em que a decisão do juiz foi publicada, sábado 2 de janeiro, o Estado recebeu a notificação. O 18 Horas entrou em contato com a assessoria do governo e perguntou sobre o dia do recebimento da notificação, mas não obteve resposta. Para o deputado estadual, delegado Péricles, o novo decreto evidencia a falta de planejamento do governo do Amazonas. Porque o Amazonas é exemplo negativo pela segunda vez no combate ao Covid. É isso mesmo. Isso não é coincidência, não. É uma falta de gestão, é uma falta de transparência, falta de planejamento. Tivemos 9 meses para fazer algo para evitar que acontecesse o que aconteceu em abril e maio. E nada foi feito de forma eficiente. O decreto também foi reprovado pelos representantes do comércio, principalmente porque entendem que o Estado não tem um plano concreto para lidar com a pandemia, como afirma o consultor de empresas, Marques Gabriel. Eu acho que ela devia até de ofício a PGE recorrer, né, da decisão do juiz, uma decisão unilateral no dia 2 à noite, um juiz plantonista. A questão para mim é que deixa de tratar o básico. Qual é o plano do governo do estado e da prefeitura para a superlotação que eles alegam existir nos hospitais? O site da transparência do registro civil mostra que não há aí dentro uma disparada em número de óbitos em Manaus. Então, qual é o plano? Qual é o plano do governo do estado? Eu acho que é o mínimo do governo do estado, quando ele exige um sacrifício do comércio, exige um sacrifício dos bares, restaurantes, prestadores de serviço, que já estão iniciando um ano péssimo com o fim do auxílio emergencial do governo federal. Qual é a contrapartida? Que dia que vai acabar? E no discurso do governador, a impressão que dá é que a pandemia chegou agora, em 2021. Isso porque ele e a equipe do governo ainda tentam criar estratégias para solucionar um problema nada novo. E no fim de semana a gente passou boa parte do nosso tempo conversando para entender quais são os caminhos que nós vamos tomar a partir daqui, entendendo que as construções elas são feitas a partir do diálogo. De um lado, nós temos o compromisso de salvar vidas, disso nós não abrimos mão, e do outro lado nós temos as atividades econômicas que a gente tem conversado com esse setor para entender quais são as construções que nós vamos fazer a partir dessa decisão judicial. O decreto é válido até o dia 17 de janeiro. Cíntia Blink, para o 18 Horas. Olha, nós temos que deixar claro aqui que a culpa pelo Amazonas está, sim, novamente, enfrentando o colapso no sistema de saúde, não é unicamente do comércio, como quer deixar transparecer esse decreto governamental. Temos uma lista de culpados, e o primeiro dessa lista é o próprio governador, o principal culpado por desviar recursos da saúde, por comprar de forma fraudulenta e superfaturada ventiladores pulmonares que não serviam para atender os casos graves. Ele é culpado por não ter colocado a saúde como prioridade, por desativar o hospital de campanha, por não ter um plano estratégico, né? Podia ter imaginado que nós teríamos essa segunda onda aí. Não fez nada, né? Nos últimos 3 meses, a não ser desmontar tudo o que tinha sido estruturado para atender os pacientes de Covid na primeira onda. Gastou mais em comunicação que na abertura dos novos leitos. Sem falar daquela árvore de Natal milionária, no patrocínio de campeonato de peladas e outras futilidades. Nós temos que ressaltar também, né, Cid, a população. A população tem sua importante parcela de culpa para este estado de colapso do sistema de saúde, sim. A maioria das pessoas age como se não, né, estivéssemos aí no meio de uma pandemia. Acontecem direto aí festas clandestinas, balneários e shoppings lotados, filas de bancos quilométricas, comércios
comícios e caminhadas na campanha política sem, né, uso de máscaras, que é o pior no processo, transporte rodoviário e fluvial superlotados, enfim, vivemos como se a pandemia fosse coisa do passado, pelo menos vivíamos, né? Porque eu acho que agora o momento já está bem diferente. E o próprio governo, ao desmontar o hospital de campanha, reforçou essa crença que o pior da pandemia já havia passado. Ele não aprendeu nada, né, com a primeira onda, mas o colapso vivido no pico da pandemia em março e abril, né, nós não éramos aí para estar novamente vivendo toda essa situação de caos. Isso reflete um governo sem planejamento, neófito em administração pública, sem conhecimento de gestão e, o pior de tudo, um governo que não dá valor à vida dos amazonenses. E por tudo isso estamos vivendo aí uma nova tragédia, com pessoas morrendo em casa, nos corredores dos hospitais por falta de um atendimento digno. E vale destacar, Cid Soares e ouvintes em 100,7, que o que existe hoje basicamente foi garantido pelo governo federal, que enviou mais de R$1 bilhão para o governo do Amazonas enfrentar aí a Covid. E agora, restringir só o comércio não é justo, não é a situação adequada. A situação é tão grave que deveria ser decretado, talvez, né, quem sabe, um lockdown aí total, porque fora o comércio, tudo está rodando normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Pois é, isso tudo é resultado também do voto do cidadão. Eleger pessoas sem experiência é um tiro no escuro. Sujeito a esse tipo de coisa que estamos vivendo. Sim. O governo do Amazonas não é um Boeing 747 que dá para qualquer um pilotar, não, meu irmão. Nós temos aí uma sucessão de erros, de medidas equivocadas. Não é para amador, né? Não é para amador. Desvios da saúde. Um governador que dá entrevista para a TV com a cara mais tranquila do mundo. Tá lá de blazer, todo arrumadinho, como se nada tivesse acontecendo de grave. Né? Sei lá, meu irmão, olha, é como se dezenas de pessoas aí não estivessem morrendo diariamente. É impressionante isso. E como se os hospitais não estivessem superlotados e o Amazonas sendo notícia negativa no país e no mundo. E o pior de tudo não é isso. Fala como se ele tivesse feito realmente alguma coisa de importante. O Amazonas definitivamente não merece um governo incompetente, inconsequente e corrupto, como já provou a Polícia Federal em várias operações policiais que prenderam funcionários do alto escalão do governo. Fez busca e apreensão nas casas do governador e do vice, como demonstrou a CPI da saúde. E por termos aí, né, um governo tão desastroso como esse, é que a população mais do que nunca deve o quê? Fazer a sua parte, usando a máscara facial, evitando aglomerações, fazendo o distanciamento social e fazendo também a higienização constantemente com água e sabão ou álcool em gel. Você está ouvindo 18 horas. E o Amazonas entra na pior fase da Covid-19, segundo a análise de risco da Fundação de Vigilância em Saúde. O estado saiu da fase vermelha e entrou na roxa por causa do coronavírus. De novembro para dezembro, o número de casos saltou 120% somente aqui em Manaus. O roxo é uma cor que expressa o quê? Dor, né? E em algumas culturas, inclusive, expressa o luto. Os detalhes com o Dinei Araújo. A análise de risco da Fundação de Vigilância em Saúde, apresentada hoje durante reunião com a comitiva do Ministério da Saúde, aponta para um nível muito alto. De novembro para dezembro, o número de casos de coronavírus cresceu 120% somente em Manaus. O número saltou de 1.573 para 3.452 casos. Já em todo o estado, o crescimento foi de 47% no mesmo período. O relato foi feito pela presidente da FVS, Rosemary Pinto. Nós saímos da fase vermelha, estamos na fase roxa. Nós tivemos um crescimento entre novembro e dezembro de 120% do número de casos em Manaus, onde nós passamos de 1.573 casos para 3.452 casos. E um crescimento de 47% no número de casos do estado, indo de 3.690 casos em início de novembro para 5.431 no final de dezembro. Hoje nós temos uma média móvel de 700 casos novos todos os dias. Uma das orientações do Ministério da Saúde, de acordo com a secretária de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, Maíra Pinheiro, é que os pacientes com sintomas da doença iniciem o tratamento para a Covid antes mesmo que sejam diagnosticados.
Não é necessário a comprovação laboratorial, ela é importante do ponto de vista epidemiológico, mas quando o paciente preenche critérios clínicos para a COVID, o médico pode prescrever o tratamento precoce que pode salvar vidas. Nosso maior problema hoje em todo o Brasil e não só no Amazonas é nós termos uma condição de abrir quantos leitos forem necessários num prazo muito curto. E para isso a gente precisa ter profissionais, a gente precisa ter equipamentos. O tratamento precoce, ele pode salvar vidas. Essas orientações já foram dadas pelo Ministério da Saúde desde maio. De acordo com a análise da Vigilância em Saúde, nas próximas semanas deve começar a circulação do vírus H1N1 por causa desse período chuvoso, o que deve comprometer mais ainda a situação hospitalar no Amazonas. Nesse momento, nós não devemos nos aglomerar. Nesse momento é fundamental o uso de máscara, que vai prevenir não apenas os casos de Covid, como também a transmissão dos outros vírus respiratórios. É fundamental que nós continuemos a lavar as mãos com água e sabão com frequência. É hora de toda a população se mobilizar para que nós evitemos o agravamento desses quadros e também evitemos os óbitos que estão ocorrendo. Apesar de todo esse cenário caótico da saúde no Amazonas, as festas clandestinas continuam ocorrendo. Esse fim de semana, a polícia fechou uma festa no Tarumã com centenas de pessoas aglomeradas e sem máscaras. O proprietário foi preso e as bebidas apreendidas. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O Amazonas tem crescimento de 66% na média móvel de mortes por Covid-19 no estado nas últimas 2 semanas. A informação é da Fundação de Vigilância em Saúde. E boa parte dessas mortes foram registradas aqui na capital. E só entre sábado e domingo foram mais de 140 sepultamentos em Manaus. Destes, 38 foram de vítimas da doença causada pelo novo coronavírus Covid-19. Os detalhes com Júlia Gomes. O primeiro fim de semana do ano foi de tristeza e dor para 146 famílias de Manaus. Isso porque esse número representa a quantidade de sepultamentos registrados na capital entre sábado e domingo. Dos 76 sepultamentos registrados apenas no sábado, 17 foram mortes pela Covid-19. Já no domingo, foram 72 enterros, com um número ainda maior de vítimas da doença causada pelo novo coronavírus, 21 no total. De acordo com a gestão anterior da Prefeitura de Manaus, desde o início da segunda onda da doença em setembro, a média de sepultamentos estava entre 30 a 40 enterros diários. Nesta segunda-feira, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, nas últimas 2 semanas, houve um crescimento de 66% na média móvel de mortes por Covid-19 no estado, como explica a diretora-presidente da FVS, Rosemary Pinto. Nós tivemos um crescimento nos últimos 14 dias de 66% na média móvel desses óbitos. Nós, em uma semana de 86 óbitos, na semana passada, na penúltima semana, para 99 óbitos na semana passada. Outro fato que chama a atenção e acende um alerta é para o aumento do número de pessoas morrendo dentro de casa, muitas vezes por falta de assistência médica. Neste fim de semana, a Prefeitura de Manaus registrou 28 óbitos em casa. Foram 13 no sábado e 15 no domingo. A diretora-presidente da FVS, Rosemary Pinto, também comentou sobre isso e fez um alerta. Nós também chamamos a atenção para o aumento de sepultamentos de pessoas que faleceram em casa, de pessoas que são portadoras de doenças crônicas e que estão com receio de buscar a rede de saúde por causa do atendimento de Covid. É necessário que quem tem doença crônica, como hipertensão, diabetes, cardiopatia, tem algum tipo de câncer, que essas pessoas, ou outra doença crônica, que esses pacientes não parem de fazer os seus tratamentos e nem o seu acompanhamento médico. Porque o que nós percebemos, todo mundo já sabe disso, é que pessoas com doenças crônicas com Covid, elas agravam muito rapidamente.
Com o aumento no número de óbitos, muitos manauaras temem reviver cenas do período mais crítico da doença entre abril e maio do ano passado, quando foram realizados sepultamentos em covas coletivas no cemitério Tarumã. Procurada, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, responsável pela gestão dos cemitérios públicos, informou que o cemitério Tarumã conta atualmente com mais de 1.500 novas covas e que, além disso, mais covas individuais serão abertas e também estão sendo preparados locais de sepultamentos prontos, verticais, descartando o retorno de sepultamentos em valas comuns, como afirmou o secretário de Limpeza Pública, Sabá Reis. Aquela coisa coletiva, aquelas valas comuns, não. Se precisar colocar aqui 20, 30 retas escavadeiras, aonde elas estiverem em Manaus, elas serão requisitadas para que cada cova seja feita sem a necessidade de fazer aquilo. Tem uma reta escavadeira aqui que está dando conta, por enquanto, dos sepultamentos que estão ocorrendo. Mas se necessitar de mais uma amanhã, 2 depois da manhã, 10 no 5º dia, elas estarão aqui. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 21 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Nós vamos abrir a playlist do 18 horas de hoje. Nós vamos aí, inclusive, com uma música nova, né? Justin Bieber está aí com um novo hit, o single Anyone. Chegou junto aí a um clipe que tem uma história interessante. E a música nova de Justin, que já chegou aí também ao topo da parada de streams no Spotify, lá nos Estados Unidos, é a música que nós vamos abrir aqui a nossa playlist do 18 horas, Anyone. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas 24 minutos em Manaus, você no melhor mix do Brasil. Abrimos assim a playlist de hoje, hein, com Justin Bieber, música nova e tudo, hein? Anyone em 100.7. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de segunda-feira. Previsão do tempo com Cid Soares. Previsão do tempo. Não tem como ser diferente, né? Teremos pancadas de chuva hoje à noite, temperatura mínima chegando aí aos 24 graus, com um pico elevadíssimo de umidade relativa do ar em 99%. Agora 6h25, boa noite. Mix. Olha, diante do desespero do governo do Amazonas para enfrentar essa nova onda de Covid-19, o Ministério da Saúde vem ao estado para orientar ações. Importante, a comitiva visitou unidades e definiu estratégias de combate ao Covid em reunião com o governador, prefeito e autoridades da saúde. A reportagem é de Odineia Araújo. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, não veio. Foi representado pela secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Maíra Pinheiro. Ela passou a manhã em reunião a portas fechadas com o governador Wilson Lima, com o prefeito Davi Almeida e com o secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, no Hospital Delfina Aziz. A secretária também visitou os hospitais do estado e disse que o Amazonas é um dos que mais preocupa o governo federal no enfrentamento ao Covid-19. De acordo com ela, a determinação do Ministério é não deixar faltar nem equipamentos, nem leitos, nem medicamentos e tampouco profissionais. O Amazonas enfrenta a segunda onda da Covid-19, a rede hospitalar particular já não tem mais vagas para internação e o sistema público de saúde está à beira de um colapso. A cena de filas enormes na porta dos hospitais e unidades de saúde com pessoas procurando atendimento, além de aumento de mortos pela Covid, preocupam o Ministério da Saúde. A representante da pasta declarou que a ordem é permanecer no Amazonas pelo tempo que for necessário e que os demais estados em situação crítica também vão receber atenção especial. O Ministério da Saúde ficará aqui quanto tempo for necessário para que não falte assistência, somada aos esforços que o senhor, que a Prefeitura já vem fazendo para bem atender a população do estado do Amazonas. Hoje o Ministério da Saúde está funcionando aqui com uma sucursal, né, uma filial no estado do Amazonas, para que a gente possa em tempo real resolver todas as demandas que forem necessárias. Então a gente faz isso com muita satisfação, faremos isso para todos os outros estados que precisarem, mas hoje aqui a nossa maior necessidade é atender o estado do Amazonas. O governador Wilson Lima disse que a presença dos representantes do Ministério da Saúde dão tranquilidade para a execução de novas etapas do plano de contingência, inclusive sobre novos locais para a colocação de leitos e também a tentativa de conter mais a proliferação do vírus nas unidades de saúde.
E o diálogo é fundamental nesse processo. E foi através do diálogo e de ouvir experiências de profissionais e de quem está lá na ponta que nós conseguimos montar esse nosso plano de contingência e também ampliar essa nossa rede de assistência. Só para vocês terem ideia do quanto a gente conseguiu aumentar, né, desde o início da pandemia, nós tínhamos inicialmente 457 leitos disponibilizados para o atendimento à Covid, incluindo aí leitos clínicos e de UTI, e nós conseguimos hoje chegar a 1.070. Mais cedo eu falei em 1.038, esses números foram atualizados e nós temos a previsão de abertura de mais novos leitos. Mais 78 respiradores devem ser enviados essa semana pelo governo federal. No fim do ano passado, foram enviados mais 50 respiradores e 80 monitores. Na verdade, é o governo federal quem tem equipado os hospitais do Amazonas, fora os polêmicos 28 ventiladores superfaturados, comprados por quase 3 milhões de reais. Nenhum outro foi comprado pelo governo do Amazonas. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 29 minutos em Manaus. Olha, em entrevista coletiva, na manhã de hoje, o governador Wilson Lima afirmou que não é viável reativar o hospital de campanha e que está aumentando leitos nas unidades de saúde existentes. Temos mais detalhes sobre esse assunto. Vamos conferir na reportagem de Cíntia Blink. O governador do Amazonas, Wilson Lima, descartou a ideia de abrir um novo hospital de campanha, como foi feito em 2020 no Hospital Newton Lins. A ideia foi apresentada pelo novo prefeito de Manaus, Davi Almeida, ao falar sobre os planos dele para a prefeitura enfrentar a segunda onda da pandemia. Hoje, em uma coletiva, Wilson Lima disse como o estado vai aumentar o número de leitos para receber os pacientes que sofrem com a Covid-19. Questionando sobre a questão do hospital de campanha. Governador, e o hospital de campanha? Por que não monta um hospital de campanha? Só nesse período da pandemia, nós abrimos 613 leitos. Quantos leitos tem um hospital de campanha? 300 leitos? Ou seja, a gente abriu praticamente 2 hospitais de campanha. Quanto tempo levaria para abrir um hospital de campanha? 1 mês, 45 dias? De onde viriam os profissionais? Que hoje há uma escassez muito grande no mercado. Eu teria que tirar profissionais das unidades de saúde para colocar nesse hospital. De onde viriam os equipamentos, rede de gases, destinação de lixo hospitalar, enfim, uma infraestrutura que já tem nos hospitais. E a prefeitura também recuou da ideia. Segundo a assessoria da gestão de Davi Almeida, abre aspas, em relação à possibilidade da reabertura do Hospital Newton Lins, a prefeitura não medirá esforços para atuar em parceria com o governo do Amazonas, considerando sua área de atenção, que é a atenção básica, fecha aspas. Para o vereador e farmacêutico Marcelo Serafim, o governo age corretamente ao decidir internar mais pacientes nas unidades de saúde do estado. Que nesse momento a gente precisa aumentar a nossa capacidade hospitalar. Nós tivemos um pico de 1.438 internações quando a gente vivia o auge do isolamento social em Manaus. As pessoas respeitando esse isolamento em sua grande maioria. Hoje a gente está tendo um pico sem que as pessoas estejam respeitando o isolamento. Então a circulação do vírus, aquela cepa que foi identificada no Reino Unido, que é uma cepa mais transmissível, e ela provavelmente já está também circulando em Manaus, vão fazer com que a gente tenha um aumento de pessoas doentes ao mesmo tempo. E isso daí é muito perigoso para o sistema de saúde. O sistema privado já colapsou, o público já colapsou e a única alternativa que se tem é aumentar o número de leitos. Ainda segundo Marcelo Serafim, há mecanismos para evitar que mais pessoas sejam contaminadas dentro dos hospitais. Esses mecanismos ditos pelo vereador podem até existir, mas agora é uma questão de tempo para saber se a saúde do estado volta a ser notícia nacional por cenas como de profissionais da saúde precisando se alimentar no mesmo ambiente em que estão internados pacientes com Covid-19, assim como foi visto no Fantástico desse domingo. Ao mesmo tempo que as unidades de saúde pública precisam dar um jeito de receber mais doentes, 11 hospitais privados da capital deixaram de ser uma alternativa porque não há vagas. Ainda assim, dados do Portal da Transparência da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais
mostram que o número de óbitos por Covid-19 não cresceu no final de dezembro de 2020 e início de janeiro de 2021, mas se mantém estáveis desde julho de 2020. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h33 em Manaus. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Vamos agora com a segunda da playlist do 18 horas. E na segunda de hoje você vai conferir aí um dos hits do cantor Harry Styles. Música do último disco lançado do artista, o álbum Fine Line. É isso mesmo, Carlão. Olha, com mais de 680 milhões de plays no Spotify. Eu nem esperava isso chegar nesse número tão grande. 170 milhões de visualizações no YouTube. Vamos de música, vamos com Harry Styles e Adore You, aqui no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h37 em Manaus, você no melhor mix do Brasil. A segunda da playlist de hoje foi Harry Styles, a música Adore You. Mix. Para a previsão do tempo, hein? Para amanhã é terça-feira. Previsão do tempo com Cid Soares. Previsão do tempo. Olha só, Carlão, amanhã nós teremos mais um dia de sol, aumento de nuvens pela manhã com pancada de chuva tarde à noite. Temperatura girando em torno de 23 graus na mínima e 33 na máxima. 10 milímetros de chuva provavelmente com 67% de chance, né, de chover. Então segura a onda aí. Umidade relativa do ar vai girar entre 49% e 90% de máxima. 6h38, boa noite. Mix. Olha, ainda no fim de semana, hein, os hospitais da rede particular de Manaus voltaram a emitir comunicados à sociedade informando sobre a lotação dos leitos destinados a pacientes diagnosticados com a Covid-19. Na última semana de 2020, 7 dos 11 hospitais privados de Manaus já tinham entrado em colapso, atingindo 100% da capacidade de atendimento para internações em leitos clínicos e UTI. Mas agora aí os hospitais particulares praticamente fecharam as portas para atendimentos emergenciais a novos pacientes com a doença, pois não possuem mais vagas nem mesmo nos pronto-socorros. Detalhes vamos conferir agora na reportagem de Júlia Gomes. Depois dos hospitais particulares Santa Júlia, Checap, Adventista e Beneficente Portuguesa, a Unimed anunciou que também está com lotação completa. Em nota, a Unimed Manaus informou que mesmo com a ampliação da quantidade de leitos destinados a pacientes diagnosticados com Covid-19 no atual cenário da pandemia no estado, neste domingo esgotou sua capacidade de internação em enfermaria, apartamento e UTI. Já os hospitais Santa Júlia, Checap, Adventista e Beneficente Portuguesa reforçaram que, além de estarem com lotação completa dos leitos clínicos e de UTI há mais de uma semana, informaram em seus novos comunicados que agora não dispõem mais de vagas para novos atendimentos nos seus pronto-socorros e que seus clientes busquem outros hospitais para atendimentos de emergência. O coordenador do Checap Hospital, o médico intensivista Mauro Lippe, gravou um vídeo falando sobre a situação. A gente está lotado de novo, pronto-socorros de toda a cidade estão lotados, não tem mais leito para internar ninguém, não estamos conseguindo transferir mais pacientes e a situação está muito preocupante. Nossa preocupação maior é que pacientes comecem a chegar e não tenham onde ser colocados para ter assistência adequada. Essa semana a gente já teve a situação de pacientes sendo entubados em leitos de emergência por falta de UTI. Isso vai continuar acontecendo, Isso é fruto das confraternizações que aconteceram agora em dezembro, dos shoppings lotados, da falta de distanciamento social. Uma pena que isso tenha acontecido e a gente precisa agora que todo mundo recue para que essa coisa não dure por muito tempo, porque o sistema não aguenta, E nós todos temos familiares que estão doentes, temos familiares que podem ainda se infectar e a gente quer que todo mundo tenha assistência. Esse é o principal ponto. Durante coletiva virtual nesta segunda-feira sobre ações envolvendo o enfrentamento à Covid-19 no Amazonas, a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Pinto, informou que a rede privada de saúde já está com 100% dos seus leitos clínicos e de UTI ocupados. 94%. O crescimento de leitos clínicos ocupados na rede pública e 163 na rede privada. Temos também um crescimento de 59%
de necessidade de leitos de UTI na rede pública e 113% na rede privada. Isso quer dizer que na rede privada nós estamos com 100% de ocupação. Todas as unidades privadas estão com seus leitos clínicos e de UTI ocupados. Isso leva a uma pressão adicional sobre o sistema público, uma vez que esses pacientes que não estão tendo acesso na rede privada, eles precisam ser atendidos na rede pública. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde para saber o que está sendo feito para atender os pacientes da rede particular de saúde. E em nota, a Secretaria informou que segue trabalhando para a abertura de novos leitos para o atendimento de pacientes com a Covid-19 na rede estadual. E que desde o início do plano de contingência no mês de novembro, a Secretaria aumentou em 134% o número de leitos, saindo de 457 para 1.070 leitos clínicos e de UTI. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, um comunicado urgente. A Samel informou que a situação de contaminações e internações por Covid-19 está pior que os meses de abril e junho de 2020, sendo que a matriz da Samel e Prontocor, que estavam com mais capacidade, já lotaram e pedem a compreensão dos colaboradores, porque está transformando os quartos individuais em enfermarias para 2 pessoas. É operação de guerra. Mesmo outros planos de saúde estão procurando a Samel, mas as vagas acabaram. Estamos informando, portanto, aqui a todos, né, que realmente ficou muito difícil agora. Apesar de que quem não respeitou os distanciamentos nas festas de fim de ano já pode estar contaminado, né? E agora resta ter o máximo de cuidado e internamente, né, solicitar a todos aí que mantenham os protocolos de higiene sanitária, evitando encontros, mesmo que em família. Portanto, todos cuidem-se. 6h43, boa noite. 18 horas. E a Defensoria Pública do Amazonas pede à Justiça que Estado e Prefeitura de Manaus sejam obrigados a realizar testagem em massa. Vale destacar que no ranking dos estados que mais realizam testagem da população, Amazonas está na 21ª posição. Exatamente, Cid Soares. O pedido de tutela de urgência apresentado neste final de semana pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas ao Tribunal de Justiça do Amazonas pede que governo do estado e prefeitura de Manaus sejam obrigados a realizar a testagem em massa na população para detectar a incidência da Covid-19, a fim de que sejam tomadas medidas efetivas que reduzam a disseminação do coronavírus. No pedido, a Defensoria sustenta que os números divulgados pelo governo do Amazonas à população comprovam que a capacidade de testagem, principalmente do teste molecular, não é satisfatória diante do cenário da pandemia aqui na região, assim como não permite que as autoridades públicas, com base no real dimensionamento do contágio, desenvolvam políticas públicas efetivas e específicas de combate ao coronavírus. Vamos conferir mais detalhes com o defensor público de interesses coletivos, Rafael Barbosa. É importante deixar claro que esse pedido feito na data de ontem, ele na verdade se refere a uma ação que a Defensoria já havia ingressado no Judiciário no mês de maio de 2020, no auge da pandemia. E a Defensoria, entre outros pedidos, solicitava que o Estado e a Prefeitura envidassem esforços para ampliar a testagem da população amazonense, tanto na capital como no interior, porque os números eram insuficientes, né? O número de testes realizado era insuficiente para dimensionar o tamanho da pandemia e o impacto que ela estava causando na população do nosso estado. Esse pedido não foi apreciado, né? Foi indeferido no primeiro grau e no segundo grau não tinha sido apreciado até então. E por isso que agora que volta a onda de estafa dos hospitais públicos e privados, a Defensoria entende que a adoção de políticas públicas e de políticas voltadas para a contenção da doença esbarra na falta de conhecimento do Estado sobre esse número de contaminados que estão em contato com outras pessoas espalhando o vírus. Então é necessário que esse isolamento social, que hoje é pregado como uma solução para
a pandemia, ele venha junto de uma testagem maciça da população, para que você possa, aí sim, adotar uma política de qualidade e, se for o caso, fazer isolamentos mais concentrados e que não prejudiquem de forma indistinta toda a população. Outro fator que não pode ser ignorado é que essa medida de testagem ampliada ou testagem maciça da população, inclusive de pessoas que não estão apresentando sintomas graves, ela foi empregada com êxito em países que tiveram certo controle da pandemia e hoje podem dizer que já, de certo modo, superaram a fase mais aguda, como é o caso da Coreia do Sul. E se nós olharmos para o Brasil, a gente percebe que alguns estados, de fato, conseguiram ampliar a testagem e alcançar maior parte da sua população. É muito tranquilo você questionar alguém hoje se conseguiu fazer testes na rede pública, e essa pessoa vai dizer que tem muita dificuldade de conseguir, e só mesmo naqueles casos extremos é que o Estado está testando. Isso é muito ruim, porque você, imaginando uma pessoa que não está com sintomas graves, ela acaba achando que não está com um vírus e continua a praticar os atos da vida normal, a encontrar pessoas, não se isola da sociedade e acaba também contaminando outras pessoas. Você está ouvindo 18 horas. Bem, 6h48 em Manaus, você no melhor Mix do Brasil, agora a terceira da playlist do 18 horas de hoje. Vamos conferir um single com parceria do grande rapper que é o Drake com o rapper Lil Durk. Pois é, e a faixa que vamos ouvir agora é o principal single do próximo disco de Drake, o álbum Certified Lover Boy, que mais uma vez teve o lançamento adiado. Enquanto o novo álbum de Drake não chega, vamos curtindo aí a faixa Loud Now Cry Later, aqui no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Aí, 6h53 em Manaus, você no melhor mix do Brasil, a terceira da playlist Drake e Lil Durk, a música Love Now, Cry Later em 100.7. Mix. Bom, e hoje começou a viralizar nas redes sociais um vídeo em que aparece uma fila de carros usados por motoristas de aplicativo sendo devolvidos a uma locadora após o anúncio do novo decreto do governador Wilson Lima, que fecha as atividades não essenciais no Amazonas. É a consequência natural do decreto que restringe o funcionamento do comércio. Sem comércio, menos gente nas ruas, menos gente precisando das corridas de táxi, aplicativos como Uber e 99. É uma consequência e em cadeia, inclusive, que vai certamente impactar diretamente a economia. E pelos números atuais, essa restrição vai durar mais de 15 dias. Os números de novos casos de Covid, de novas internações e de mortes tendem, infelizmente, a continuar por mais alguns dias. 18 horas. E na guerra para atender a grande demanda por internações por causa da Covid-19, o governo do estado propõe diminuir cirurgias eletivas e designar trabalhadores que atuariam nessas cirurgias para a linha de frente do Covid-19. Enquanto isso, o caso da saúde no Amazonas vira manchete diária na imprensa nacional, com imagens, inclusive, aí de superlotações de pacientes e trabalhadores fazendo as refeições em salas sujas e amontoadas de macas. Os detalhes com Odinei Araújo. O número de internações diárias por Covid-19 nos hospitais de Manaus já é o maior desde o início da pandemia, segundo a própria Fundação de Vigilância em Saúde. Somente ontem, 159 pessoas foram hospitalizadas nas últimas 24 horas. É o novo recorde de internações em um único dia, superando os picos do final de abril e início de maio, quando chegaram a 105 internações. Até ontem, eram 1.338 pessoas internadas com a doença ou com suspeita de Covid.
A análise de risco da Fundação de Vigilância em Saúde apresentou números alarmantes sobre as internações. Nos últimos 14 dias, a taxa de ocupação de leitos na rede pública aumentou 94% e na rede particular o crescimento foi de 163% nos últimos 14 dias, conforme relata a presidente da FVS, Rosemary Pinto. Nós temos observado e registrado, claro, o aumento de atendimentos, de busca por atendimento nas unidades de urgência e emergência e unidades hospitalares da rede pública, 94%. O crescimento de leitos clínicos ocupados na rede pública e 163 na rede privada. Temos também um crescimento de 59% de necessidade de leitos de UTI na rede pública e 113% na rede privada. Hoje, o secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, falou da proposta de reduzir as cirurgias eletivas para remanejar os trabalhadores da saúde para a linha de frente da Covid. Existem duas formas de você aumentar o efetivo para combater o Covid. Por exemplo, a diminuição de cirurgias eletivas, quando você diminui as cirurgias que podem esperar um pouco, aquele corpo técnico que está destinado para aquilo pode ser deslocado para o atendimento Covid. Por exemplo, a Policlínica Gilberto Mestre, que nós acabamos de reinaugurar, com o apoio dos bombeiros, ela pode adiar um pouco os atendimentos e o corpo de bombeiros pode atuar na pandemia. Então, esse número nós temos que otimizar. Existe um mundo ideal e um mundo possível, né? Então, nós vamos concentrar a nossa capacidade instalada para atender isso e o que faltar, certamente o Ministério da Saúde vai apoiar. Enquanto isso, o caos da saúde no Amazonas vira manchete diária na imprensa nacional. A abertura de novos leitos na rede pública de saúde resultou em um vídeo em que trabalhadores do Hospital Platão Araújo fazem as refeições em uma sala suja e cheia de macas com pacientes que não param de chegar. O paciente não para de chegar sem ventilador, sem leito. Um profissional só, médico, e também aqui com os cafés de funcionários de técnico, de enfermagem, precisando para a demanda de paciente que está chegando. E a gente se ferrando aqui. E ainda temos que comer aqui, ó. Cadê a segurança? Cadê a segurança do paciente, do próprio funcionário? A Secretaria de Saúde do Estado disse que o refeitório do Platão Araújo virou enfermaria e que no momento em que o vídeo foi gravado, os pacientes estavam sendo remanejados para o local. A Secretaria também informou que vai providenciar um outro local para as refeições dos trabalhadores. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. O Conselho Universitário da Universidade do Estado do Amazonas decidiu hoje suspender todas as atividades presenciais da instituição no período de 4 a 17 de janeiro. A medida segue as orientações do Grupo de Gestão do Plano de Contingência da UEA diante da pandemia da Covid-19. Com isso, a reitoria da UEA espera tirar de circulação cerca de 30 mil pessoas. Serão 14 dias e este será o tempo em que a reitoria espera que a pandemia retroceda. Todas as atividades presenciais estão suspensas até o dia 17, mas a universidade continua sendo tocada pelas plataformas digitais. Uma nova reunião extraordinária está agendada para o dia 15 de janeiro às 9 horas da manhã para analisar as próximas decisões da instituição. 18 horas. A Secretaria de Estado de Saúde, São Paulo, confirmou nesta segunda-feira os 2 primeiros casos no estado da nova variante do coronavírus identificada inicialmente no Reino Unido. A confirmação foi feita pelo Laboratório Estratégico do Instituto Adolf Lutz, que é vinculado à pasta estadual, após o sequenciamento genético de amostras encaminhadas pelo laboratório privado DASA, no sábado, dia 2 de janeiro. E um dos casos confirmados é de uma mulher residente em São Paulo, de 25 anos, que teve contato com viajantes que passaram pelo Reino Unido. Ela começou a apresentar sintomas como dor de cabeça, dor de garganta, tosse, mal-estar e também perda de paladar no dia 20 de dezembro e realizou o teste do tipo PCR em 22 de dezembro. O outro paciente é um homem de 34 anos que a secretaria informou que ainda investiga o histórico do caso, os sintomas e seu local de moradia. E hoje, infelizmente, 18 horas. Hoje, infelizmente, perdemos um colega de profissão. O jornalista Aguinaldo Oliveira morreu aos 44 anos, vítima de complicações da Covid-19.
Agnaldo trabalhou por muitos anos na rede amazônica de televisão e atualmente trabalhava na assessoria do Ministério Público do Amazonas. Hoje também o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Aristóteles Turing, foi transferido para São Paulo para se tratar da Covid. O estado dele se agravou e Turing estava na UTI de um hospital em Manaus e foi transferido na manhã de hoje para São Paulo. Também o levantador de toadas, Davi Assayag, foi diagnosticado com Covid. Estava com transferência de Parintins para Manaus marcada. O estado de Davi requer cuidados que só em Manaus pode ter. Você está ouvindo 18 horas. Agora 7 horas em ponto em Manaus. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Olha só, a Fundação de Vigilância e Saúde não divulgou boletim até o momento, por isso passamos direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje o governo do Amazonas informou que o estado entrou na fase de alerta roxo no enfrentamento à pandemia. Essa é a fase mais grave, de maior risco da pandemia. É a maior na escala que mede os riscos da pandemia, que vai do amarelo ao laranja, ao vermelho e, por último, vem o roxo. Hoje também começou a valer o decreto que restringe o funcionamento do comércio. Todas as atividades não essenciais estão suspensas no estado, estabelecendo assim o decreto de 23 de dezembro que o governo foi pressionado a recuar após várias manifestações de lojistas, comerciários, camelôs e profissionais liberais. O colapso no sistema de saúde está instalado e a culpa não é só dos comerciantes, é principalmente do governo que ignorou os alertas da segunda onda e desmontou hospital de campanha e leitos exclusivos para a Covid. Agora, às pressas, tenta reestruturar o sistema, abrindo leitos para a Covid, inclusive em maternidades. Praticamente toda a rede está sendo comprometida para abrir novos leitos para a Covid. Culpa também de parte da população, que baixou a guarda nas medidas preventivas, participa de aglomerações e abandonou o distanciamento social. Mas a grande pergunta que se faz é: onde o governo do estado aplicou mais de R$1 bilhão repassados pelo governo federal para serem aplicados no enfrentamento da Covid no Amazonas? Se esses R$1 bilhão tivessem sido bem aplicados, o sistema de saúde do Amazonas não estaria enfrentando um novo colapso. Cabe aos órgãos de controle, Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, investigar a aplicação desses recursos. Tratando-se de um governo que está sendo investigado por roubo na saúde pública, não será difícil constatar que o dinheiro não foi aplicado corretamente. Sendo assim, que os responsáveis sejam exemplarmente punidos, pois são diretamente culpados por muitas mortes dessa pandemia. 18 horas. 7:02, boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, Carlão. Boa noite a toda a nossa equipe. Estaremos de volta amanhã, sempre a partir das 6 da tarde. Continue bem, continue em 100,7. Boa noite e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.